Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Domingaço, dia 18 de setembro de 2022, tivemos no Maracanã, com a maior parte da torcida do Flamengo, a torcida do Fluminense, um pouco desanimada aí pelas eliminações, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, mas no Campeonato Brasileiro o Fluminense vai bem, mas a torcida do Fluminense não compareceu muito, estava em menor número, mas se enfrentaram Flamengo e Fluminense. No primeiro turno deu Flamengo e no segundo turno, nesse jogo, da Fluminense 2-1. Nos últimos 10 jogos, não tem como não falar, o Flamengo é freguês do Fluminense. O Flamengo é freguês do Fluminense. Nos últimos 10 jogos, o Fluminense ganhou 6 ou 7, o Flamengo só ganhou 2. Então, irmão, não tem o que falar. Mas isso, na minha opinião, é muito dentro de uma normalidade. Não é o Flamengo perder o Fluminense. O que eu estou falando dentro de uma normalidade, que toda época que tem um grande time muito vencedor, como é o caso do Flamengo, sempre tem um time que, quando joga, está sempre levando vantagem. Isso acontece com os maiores times, nos áureos tempos do São Paulo, nos áureos tempos do Palmeiras, do Corinthians, sempre tem aquele time que parece que a forma de jogar, a forma de encaixe, dificulta o adversário. Como o Flamengo é pedra no caminho de um montão de time também, o Fluminense acho isso muito normal, até porque o time do Fluminense tem um bom time. Quando o time do Fluminense não é ao extremo de ser irresponsável na saída de bola, como foi nos últimos jogos, tirando esse, faz uma grande campanha igual fez no Campeonato Brasileiro. Mas na Copa do Brasil não chegou, Libertadores não chegou, porque no mata-mata é um pouco diferente. E eu acho que o Diniz tem que encontrar esse ponto aí, principalmente para o mata-mata, para não ficar pelo meio do caminho. Então se enfrentaram Fluminense, time titular, Flamengo, time titular, deu Fluminense 2-1, Fluminense abriu 2-0 e o Flamengo fez o seu gol com o Gabigol. Um grande jogo, para mim. O lado ruim foi a arbitragem, achei a arbitragem muito ruim, muito ruim. Tivemos falhas aí de ambos os lados no time, mas foi um jogo, nos times, mas foi um jogo que ganhou o Fluminense por mérito. Se o Flamengo tivesse ganho, também seria por mérito, porque um dos melhores da partida foi o Fábio. Se tivesse sido empate, também seria normal, porque foi um jogo de dois times que quiseram o gol, quiseram jogar, cada um dentro da sua característica, mas a característica principal dos dois times é o gol. Ninguém fica atrás o tempo inteiro, tenta quebrar as linhas, tenta atacar no contra-ataque. Então, irmão, não tem do que falar, o placar foi justo, como seria justo qualquer outro resultado. Para mim só não seria justo se tivesse uma goleada, ou a favor de um ou a favor de outro, aí não seria justo. Mas no placar de 2-1, para ambos como foi, e foi pro Fluminense, para mim, muito normal. Bom, é sobre isso que a gente vai falar. Então eu já peço a você, meu amigo torcedor do Fluminense, que está feliz de orelha a orelha por esta vitória em cima do Flamengo, só deixa eu dar. E não é por causa desse jogo. Eu falei nos meus palpites da rodada, e eu venho falando já umas 4, 5 rodadas. Para mim, não tem disputa pelo título. Não tem disputa pelo título com o Palmeiras. Ninguém disputa o título com o Palmeiras. O que os outros times estão disputando, agora o Fluminense é o segundo colocado, o que o Fluminense está disputando não é o título. Desculpa, tudo o Fluminense vai ficar chateada. Não é o título. O que está disputando é a classificação para a Libertadores, porque a única maneira do Fluminense chegar à Libertadores é pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo também é pelo Campeonato Brasileiro, porque ninguém garante que o Flamengo vai ganhar a Copa do Brasil ou a Libertadores, pode perder as duas finais e vai ter que se garantir na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Então, o que está em disputa nessas últimas rodadas, na minha opinião,
é Libertadores e colocação por causa do din-din. Título. Para mim, ninguém tira o título do Palmeiras. Ninguém tira o título do Palmeiras. Ah, mas diminuiu a porcentagem. Diminuiu a porcentagem porque o Palmeiras ainda não jogou. Quando o Palmeiras jogar, conseguindo a vitória, ou até que não consiga, mas, não, sinceramente, não acredito que algum time, qualquer um, tire o título do Palmeiras. Não acredito. Beleza? Sei que vou ter críticas, mas eu não estou falando de hoje. É só pegar os meus vídeos passados que eu estou falando isso. O Palmeiras, só no Campeonato Brasileiro, ele não perde o título. Não perde o título. Essa é a minha visão. Mesmo que o Flamengo tivesse ganho. Se o Flamengo tivesse ganho, se o Internacional ganhar e passar o Fluminense, ele vai ficar na segunda colocação. O Internacional tem chance? Não. Para mim não tem. Para mim o título é do Palmeiras. E ponto. Lógico, faltam 10 rodadas. Pode acontecer alguma coisa, mas eu não acredito. Tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar, sobre essa vitória do Fluminense em cima do Flamengo. Mais uma. Então, no Campeonato Brasileiro, tá empate, né? Uma vitória para cada lado. Então, peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 5412, está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o nome do nosso WhatsApp. Você pode ajudar através do Superchat, que a gente vai mandando live. E você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar também através do Valeu, que é esse coração com cifrão que está do lado do compartilhar. E só para lembrar, são 2 canais no YouTube, Resenha com Magalhães e Resenha com Magalhães no futebol brasileiro. Além do Facebook e do Instagram. Beleza? Então vamos lá, cara. Jogo movimentado. O Fluminense não saiu das suas características. Muitas das vezes era até um pouco responsável, mas neste jogo não teve uma irresponsabilidade muito grande que ocasionasse um problema maior e perdesse o jogo. O Fluminense continuou nas suas características. O Flamengo fez muito parecido com o que o Corinthians fez, foi para cima, criou muita dificuldade para o Fluminense sair, marcou muito, mas não dá para você marcar o tempo inteiro do jeito que o Flamengo estava. Chega um determinado momento que você tem que tirar um pouco o pé, tirar um pouco o fôlego. Aí o Fluminense tem mais tranquilidade para tocar a bola, mas tanto o Flamengo quanto o Fluminense é times que gostam de estar dentro do campo do adversário. E uma hora ou outra, alguém poderia dar o contra-ataque para um ou para outro. Como o Fluminense deu alguns contra-ataques a favor do Flamengo, o Flamengo acabou dando alguns contra-ataques a favor do Fluminense. E num desses contra-ataques, o Fluminense pega uma bola rápida pelo lado esquerdo, a bola era jogada para dentro da área, agora não me lembro por quem, mas não foi uma bola forte, mas a bola dá uma quicadazinha e o Santos, que dificilmente solta, ele bateu o rolo. Chegou, a bola bateu no peito dele, foi para frente, eu acho que foi o Cano que chegou primeiro que ele. Pênalti, claro. Santos falhou? Falhou. Ele teve um erro técnico, mas bateu ali no Montinho Artilheiro. Não, foi erro técnico do Santos. Não tem jeito, não tem o que falar. Santos é um grande goleiro, um pulo de um goleiro. Um goleiraço. Mas falhou. E foi pênalti, pênalti claro. O Santos foi lá, bateu, fez 1-0. O Flamengo merecia estar perdendo? Não, o Flamengo não merecia estar perdendo, até porque o Flamengo era melhor. Mas o Fluminense também não estava jogando mal. Então, se tivesse saído o gol de um ou de outro, seria dentro de um parâmetro, porque os dois estavam querendo ganhar. Então, apesar do Flamengo não estar merecendo tomar o gol, mas tomou, porque o Fluminense fez por onde? Mesma coisa se eu fazer o contrário. Então, o Fluminense faz um gol, ainda no primeiro tempo. O Flamengo, lógico, vai para dentro, tenta diminuir faz mosquito aqui, essa desvantagem ainda no primeiro tempo, mas não consegue, até porque o gol, deixa eu só pegar aqui, o gol do Ganso já foi no finalzinho do primeiro tempo, então termina o primeiro tempo, Fluminense 1-0. Vai para o segundo tempo, o Flamengo vai para dentro, joga dentro do campo, cria uma porrada de oportunidades.
O Flamengo poderia ter no primeiro tempo aberto o placar. O Arrascaeta teve chance com passe lindo do Pedro. O Flamengo criou oportunidade no primeiro tempo, mas não fez. Quem fez foi o Fluminense, que também criou algumas chances. No segundo tempo, o Flamengo vai para dentro, bota a cavalaria toda, vai para dentro, cria muitas oportunidades. O Fábio faz umas 3 ou 4 grandes defesas, salvando o Fluminense. O Flamengo apertando, só que é aquela mesma coisa. 15, 20 minutos, chega uma hora que dá uma cansada. Você tem que dar uma aliviada. E o Flamengo acaba tomando um segundo gol numa displicência monstruosa do time do Flamengo. Eu, sinceramente, eu vou falar da arbitragem, que para mim a arbitragem foi horrorosa, a arbitragem foi ruim para os dois lados. Ele foi ruim para os dois lados. Eu não sei o que foi que aconteceu, o juiz parou o jogo. Eu nem sabia para quem que tinha sido a falta. Depois que vi que a falta foi a favor do Fluminense, não teve barreira, não teve nada. O Ganso pegou a bola lá, foi esperto e bateu. O time do Flamengo ficou parado olhando. E acabou que o lance se desenrolou e acabou saindo o gol de cabeça do Natan. Mas um lance confuso ali. Eu não entendi. A impressão que se deu é que o Flamengo moscou. Primeiro gol, o Santos falhou. Segundo tempo, o time do Flamengo moscou. Não entendeu direito o que estava acontecendo, de quem era a falta, ninguém ficou na frente da bola. O Flamengo deu mole. Coletivamente, o Flamengo deu mole. Acho que foi o Ganso que até que bateu a falta rápida. Foi muito esperto. O Fluminense fez o 2-0. Justo o placar de 2-0? Cara, quem não faz, leva. O Flamengo estava tentando, não estava fazendo. O Fábio estava fazendo umas grandes defesas. O mesmo Fábio que falhou no jogo contra o Corinthians. Todo mundo falou que ele falhou. Eu acho que foi muito mais pela irresponsabilidade das saídas de bola do Fluminense, que aconteceu o gol do Corinthians, do que propriamente falha do Fábio. Mas muitos entenderam que foi falha do Fábio. Eu, sinceramente, não vejo muito assim. E estava fazendo uma grande partida. Como o Santos vinha fazendo grandes partidas, e nesse jogo acabou falhando. Para mim, tudo dentro do que é um futebol. E o Flamengo vai para cima, faz algumas substituições e acaba que numa jogada do lado direito e do lado esquerdo, o Cebolinha consegue tocar na bola, a bola não saiu, o Gabigol foi lá, faz 2-1. Quando o Flamengo tenta, cria mais algumas oportunidades, só que não consegue fazer o gol de empate e termina 2-1. Como eu falei no início, nada do que falar, nada a acrescentar. Um placar justo, como seria o empate, como seria a vitória do Flamengo. Agora a arbitragem. Bom, o árbitro começa a dar de cara, logo no segundo minuto, ele expulsa o jogador do banco, David Braz, se não estiver enganado, do Fluminense. Deve ter xingado, deve ter falado alguma coisa, ele expulsou. Achei o árbitro picotando demais o jogo. Não tinha critério nenhum. Ele dava uma falta e no lance seguinte acontecia a mesma coisa, ele não dava a mesma falta. Ele inverteu para mim uma porrada de lance, além de não ter critério. Critério do árbitro, zero. Ele não tinha critério. Não é aquele cara, se o cara entrar dessa forma eu vou dar falta. Se entrar dessa forma eu não vou dar falta. Ele não tinha esse critério. Então, ele estava deixando todo mundo irritado. Fora que não estava deixando o jogo correr direito. Então, para mim, o árbitro muito confuso e atrapalhando o jogo. Teve um lance no segundo tempo do Gabigol com o Arias, que a bola saiu, o Gabigol e o Arias ficaram lá disputando para quem é que pegava a bola. Um deu tronco no outro, empurrou. No do jogo, ele foi parar para falar com o Arias do Gabigol para quê? Só para parar o jogo? Não tinha a menor idade. Deixa os dois, se ele quisesse pegar depois, expulsava os dois. Parou o jogo para quê? Lance lá do Marinho, da expulsão. Bom, para mim, ele errou ao expulsar o Marinho e o Manuel. Na minha opinião, naquele lance do Marinho com o Manuel, não tinha que ter expulsado ninguém. O lance do Caio Paulista e do Cebolinha, não. Aí tinha que expulsar os dois mesmo. Perfeito. Agora o lance do Marinho com o Manuel, não. O
Marinho faz uma falta, poderia ter tomado cartão amarelo, levanta, o Felipe Melo dá um empurrãozinho nele, ele empurra o Felipe Melo, aí depois vem alguém dar um empurrão ali no Marinho, cai, mas foi empurrão, não teve nada de agressão, completamente diferente da do Caio Paulista com o Cebolinha. Completamente. Do Caio Paulista com o Cebolinha, houve agressão. Então expulso os dois. Agora no caso do Manuel, que eu não sei nem se foi o Manuel que empurrou. E do Marinho, o Marinho começou a empurrar. Na verdade, quem empurrou, quem começou não foi o Marinho, foi o Felipe Melo. Mas mesmo assim não foi nada de agressão. Não vi agressão nenhuma. Para mim, muito normal o que aconteceu, muito normal o que aconteceu no lance lá que expulsou o Marinho Manuel. Para mim, erradamente. Ele completamente perdido, expulsou os dois sem necessidade. Vou repetir. No lance do Caio Paulista. Com o Cebolinha, não. Os dois expulsos, certo. Mas, sem critério, ele estava ali no meio, ele viu que não teve agressão, simplesmente um empurrão. Para mim, muito normal. Sem necessidade, o juiz completamente perdido. Teve alguns lances de empurrão para cá, empurrão para lá. Teve um lance no segundo tempo que o Manuel até dá um empurrãozinho, sim, no Gabriel. O Gabriel cai. Acho que o Gabriel também força muito. Eu também não daria o pênalti, porque o Gabriel tudo tá caindo, ele tem que parar com essa porra, ele tem que jogar a bola e tentar ficar em pé. Qualquer toquezinho que estão dando no Gabriel, ele tá caindo. Isso está atrapalhando, pô. Ele tem que jogar bola, pô. Tem que parar com essa porra. Porque já tá irritando. Já tá irritando. Teve o toque sim do Manuel. Aí teve no primeiro também um outro toque, não me lembro de quem foi. Mas não era suficiente. Porra, tem que parar de cavar. Porque se ele continuar cavando, ninguém vai dar mais nada. Porque, porra, sabe que ele tá cavando. Mas o árbitro é para mim muito confuso. Fraco para uma partida de Fla-Flu. Influenciou no resultado? Não, ele não chegou a influenciar no resultado. O jogo foi bom porque os dois times queriam jogar. Mas a arbitragem, para mim, muito confusa, travando o jogo. As expulsões, como eu falei, de Manuel e Marinho, sem necessidade. Então, cara, ainda bem que ele não influenciou no resultado a princípio, né? Não, a não ser que apareça alguma coisa aí de diferente, mas a princípio não teve. E isso é um grande jogo, não tenho o que falar. O Flamengo ter perdido o Fluminense. Magalhães, e isso aí para as finais da Copa do Brasil e da Libertadores. Não tem nada a ver, meu. Não tem nada a ver, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Agora vai ter 8 dias, 10 dias parado, aí vai ter mais jogos para frente. Se o Flamengo continuar perdendo, chegar nas finais com um monte de derrota nas costas, aí é diferente. Que aí tira um pouco da confiança do time. Mas num clássico, não tem nada a ver. O Fluminense tinha que mostrar a sua qualidade por ter sido eliminado da Copa do Brasil. O Flamengo estava empolgado pelas duas finais. Poderia dar qualquer resultado como deu. Então, parabéns ao Fluminense. Quem ficar reclamando, falando, ao contrário, é mimimi. E agora, não tem nada a ver com esse jogo, mas eu tenho que falar. Porra, bicho. Esta babaquice que tá lá na Europa. Porra, já chegou no Brasil. O garoto Pedro Raul, do Goiás, que fez o gol. Pô, tomou um cartão amarelo porque foi comemorar. Porra. Aí é difícil. Então, com isso, a classificação de Flamengo e Fluminense, nesse momento, o Fluminense tá com 48 pontos na segunda colocação, atrás do Palmeiras, está ali a 6 pontos do Palmeiras, mas o Palmeiras ainda vai jogar. E o Flamengo com 45 pontos, a 9 pontos do Palmeiras, provavelmente isso pode aumentar aí para 12 pontos. O Flamengo pode perder aí a quarta colocação para o Corinthians, pode perder
a 5ª colocação para o Atlético Paranaense. O Flamengo vai terminar essa rodada na 6ª colocação, dentro da zona de classificação, mas ali na 6ª colocação. Mas vou repetir. Para mim, ninguém alcança o Palmeiras. Para mim, o título é do Palmeiras. A disputa é de colocação para quem vai para a Libertadores e o dinheiro. Título, para mim, nem Fluminense, nem Internacional, nem Flamengo, nem Corinthians, nem Atlético Paranaense, ninguém tira o título do Palmeiras. Essa foi a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui!